Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Cândido e no último vídeo eu pedi para vocês deixarem nos comentários qual time vocês queriam que eu falasse primeiro aqui no canal. E o time mais votado foi... Flamengo, é claro, o atual campeão brasileiro e da Libertadores da América. Então fica comigo até o final. Se você é flamenguista de verdade, você não vai pular esse vídeo e também vai deixar seu like aqui grandão para ajudar a gente aqui no YouTube. Vai se inscrever no nosso canal, sininho de notificação. Sem mais enrolação e bora pro vídeo. Vamos começar falando do clube mais popular do Brasil, que tem uma torcida estimada em mais de 40 milhões de pessoas. E ao longo da sua história, o rubro-negro percorreu um caminho repleto de conquistas e glórias. E as vitórias não ficaram somente nos gramados não, hein? Tendo em vista que o time rubro-negro se destaca também em outras modalidades esportivas, como o polo aquático e o basquete. E agora nós vamos ver algumas curiosidades sobre o Flamengo que talvez você não saiba. Alguém aí sabe dizer a origem do nome Flamengo? O nome Flamengo é uma homenagem aos navegadores holandeses que na primeira metade do século XVII passaram pela Praia do Flamengo no Rio de Janeiro. E os navegadores eram chamados em francês de flamandes e flamengos, levando em consideração a sua primeira sede. Por isso, o Clube Regatas do Flamengo foi batizado com esse nome. Em 1911, alguns sócios do Fluminense, liderados por Alberto Borghetti, o homem que inventou o Fla-Flu, abandonaram o clube para criar um departamento de futebol do Flamengo, antes apenas dedicado ao remo. A princípio, os remadores foram contra, mas a nova diretoria que assumiu em 8 de novembro de 1911 aceitou estudar a proposta. E na noite de Natal, o Flamengo criou o seu departamento de esportes terrestres. Você sabia que a primeira bandeira do Flamengo era azul e amarelo ouro? O vermelho e preto não foram as únicas cores já estampadas na bandeira do Flamengo. Criada em 1895, a primeira bandeira do Flamengo, na verdade, foi azul e amarela. Mas essa versão, pessoal, logo deixou de ser produzida porque o tecido desbotava com muita facilidade e por ter um preço muito alto por ser importado. E após a criação do Departamento de Esportes Terrestres, os jogadores ganharam uma camisa listradas como a dos remadores, sendo que tinha um friso branco entre o vermelho e o preto da camisa, que foi retirado na época porque parecia muito com a bandeira da Alemanha na época da Primeira Guerra Mundial. Muitos dizem que o manto foi criado por conta da guerra, pela semelhança da bandeira com a camisa. Em 2010, para fazer alusão às primeiras cores do time, o Flamengo lançou um terceiro uniforme com as listas azuis e amarelas, sendo que não fez muito sucesso e virou motivo de piada entre os torcedores. Alguns diziam que pareciam até com a camisa do Tabajara Futebol Clube, daquele antigo programa de humor da televisão. A primeira camisa rubro-negra, a Papagaio de Vintém, virou uma pequena maldição na história recente do clube. Em 95, o Flamengo fez 9 jogos e não ganhou nenhuma, isso no ano do seu centenário, hein? E foram 4 empates e 5 derrotas, além de uma temporada muito ruim. Em 2015, a Papagaio de Vintém voltou e na estreia, adivinha, derrota por 1-0 para o rival Botafogo pelo Campeonato Carioca. Depois, contra o Volta Redonda, o clube usou o uniforme no primeiro tempo e ficou no 1-1. Já no segundo tempo, voltou com o uniforme tradicional e venceu por 2-0. Mas a maldição só foi quebrada mesmo no jogo contra o Bom Sucesso, que venceu por 2-0. Apesar do hino de Lamartine Babo ter se tornado o mais popular, o famoso Uma Vez Flamengo, Sempre Flamengo, existe um hino também oficial composto por um ex-goleiro do Flamengo, Paulo Magalhães, em 1945. Pouco conhecido. Tua glória é lutar, campeão, terra e mar, diz o refrão. Isso porque o time foi campeão carioca de remo em 1916 e campeão carioca de futebol em 1914. Esse hino ele está estampado na atual camisa do time. Pessoal, vocês sabem me dizer qual foi o primeiro mascote do Flamengo? Não?
Então, o primeiro mascote do Flamengo foi o marinheiro Popeye, galera. Esse mesmo, aquele que vivia salvando a sua amada Olívia Palito das armações do Bruto. Famoso personagem do desenho animado que foi eleito mascote oficial do clube na década de 40 pela sua tradição como esportes como o remo. Se o primeiro mascote do Flamengo foi o marinheiro Popeye, então como passou a ser o urubu? Alguém sabe dizer? Se sabe, deixa aí nos comentários, valeu? O urubu só surgiu muitos anos depois, pessoal. Isso porque as torcidas rivais ficavam chamando os torcedores do Flamengo de urubu, como nos dias de hoje. A torcida rival canta Silêncio na Favela e os flamenguistas cantam Festa na Favela. A torcida acabou adotando o apelido e por isso hoje o mascote do Flamengo é o urubu. A primeira partida do Flamengo foi no dia 3 de maio de 1912, no Campo do América, contra o Mangueira, formado por operários da fábrica de chapéus Mangueira. Alguém sabe chutar aí quanto foi esse jogo? O Flamengo massacrou por 16-2. E o primeiro gol foi marcado por Gustavo de Carvalho, que mais tarde se tornou o presidente do clube. Mas em compensação, no primeiro Fla-Flu disputado em 7 de julho de 1912, o Flusão levou a melhor, vencendo por 3-2. Os amistosos do Flamengo contra a seleção brasileira foram incríveis. Nas 3 disputas, o Fla não perdeu nenhuma. Foram 2 vitórias e 1 empate. Em 1995, no ano do seu centenário, o Flamengo montou o que seria o melhor ataque do mundo, com Sávio, Romário, Edmundo. Meus amigos, Sávio, o anjo louro da Gávea, Romário, o baixinho, marrento, dono da pequena área, Edmundo, goleador, brabo. Pessoal, mas isso não foi o bastante. O desempenho frustrante do trio de craques virou piada e se tornou o pior ataque do mundo. Acho que teve até uma musiquinha aí, fizeram uma musiquinha, eu só não lembro qual é. Desde que o título mundial passou a ser decidido em um jogo, apenas um clube sul-americano derrotou um europeu por mais de 2 gols de vantagem. E adivinha quem foi? Sim, foi o Flamengo de 1981, que derrotou o Liverpool por 3-0. Uma marca do Flamengo é ganhar títulos com um elenco desacreditado até mesmo pela própria torcida. Vamos ver um pouquinho dessa história? Entre 1980 e 1987, o Flamengo sobrou como o maior time do Brasil. Foram 3 títulos do Campeonato Brasileiro, uma Copa União, uma Libertadores e um Mundial. E entre 1999 e 2001, o Flamengo foi tricampeão carioca. Nas 3 finais, o Mengão derrotou o Vasco, o que faria também nos estaduais de 2004, 2011 e 2014. Além da Copa do Brasil em 2006. Pessoal, nesse período o Flamengo sobrou em cima do Vasco. E em 2009, o Flamengo conquistou seu Hexa, entrando para uma das maiores surpresas do Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a ficar 11 pontos atrás do líder, e isso já no segundo turno, hein? Com muita garra, a equipe levou o título como uma das maiores arrancadas da história. A equipe foi campeã com 67 pontos, sendo considerado o time campeão com a pontuação mais baixa na época dos pontos corridos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele like grandão pra gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos o máximo que vocês puderem para ajudar a gente aqui no canal. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.